Mosaico, Conceitos e Interpretações Errôneas, do PGTA, sob coordenação do Dr. Edson Borges. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Ciro por mais uma vez a gente poder contar com você para passar aqui um pouco do seu conhecimento para a gente. Muito obrigada pela presença e por ter aceitado o convite. E queria agradecer também ao Dr. Edson por mais uma vez vir aqui fazer a moderação para a gente, tá bom? Então, pode começar, Dr. Ciro, e muito obrigada e aproveitem todos. Bom, pessoal, primeiro eu queria dar boa noite a todos. Publicamente queria agradecer aí o Edson, a Daniela, todo o grupo Fertility aí. Primeiro que são grandes amigos já há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Segundo, que sempre é um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre essa área, né? Uma área que de alguma forma sempre gera alguma polêmica. Fertilização já tem isso, vocês imaginem genética, né? Em fertilidade. Foi a área que eu escolhi trabalhar, né? Desde 2003, trabalho com genética reprodutiva. Durante minha residência, comecei a trabalhar na clínica de fertilização. E foi como eu costumo brincar e dizer, a luz ao fim do túnel para o médico, né? O médico que tem o ciclo de diagnóstico, né? Quer dizer, o paciente procura o médico solicita exames, o paciente retorna com os exames, o médico trata esse paciente se cura, né? Genética não funciona bem assim, com exceção aí uma meia dúzia de doenças genéticas hereditárias aí ou não, né? Que tem algum tratamento. Algum desses tratamentos, aliás, o tratamento mais caro hoje da indústria farmacêutica é um tratamento de genética para amiotrofia espinhal, que custa aí mais ou menos 15 milhões de reais. Então, obviamente, dentro dessa perspectiva, a prevenção, né, é o melhor caminho, né? Como já se dizia aí, o melhor tratamento aí é a prevenção. Então, a prevenção através de rastreamento de casais que tenham infertilidade ou casais os quais tenham algum grau de consanguinidade ou algum histórico familiar, é o que se baseia a prevenção para aí sim passar um leque de opções para esse casal. E, obviamente, a partir daquele momento qual eu comecei meu doutorado, inclusive fiz junto com o Edson na época lá em Botucatu, né? Fomos alunos ali, conterrâneos. Foi onde eu comecei a vislumbrar aí a luz no fim do túnel, ajudar casais com alto risco genético reprodutivo. Muito bem, mas a palestra de hoje me coube falar um pouquinho mais sobre esses embriões mosaicos, né? Esses embriões que têm células normais e alteradas, um conceito aí que surgiu há pouco tempo. Se a gente observar aqui, eu fiz essa procura hoje aí no PubMed, colocando o embrião mosaico ou o embrião mosaicismo, aqui a gente tem o mesmo número de resultados, 3.670 resultados, mostrando aqui que, principalmente, né, aí depois de 2017, 2015, começou uma grande procura para esse tipo de pesquisa, para entender melhor como funciona essa dinâmica dos embriões, né, sendo mosaicos, sendo aneuploides ou não. E vejam vocês que aqui só esse ano, aqui já chegamos quase na metade, deve chegar aí um recorde de publicação. Mas por que isso gera tanta polêmica, né? Vamos começar, então. Não vou levar em consideração o estímulo, né? Existem N variáveis que podem estar associadas aí ao mosaicismo. A gente vai tentar retratar aqui da biópsia embrionária em diante, né? Lembrando que houve alguns trabalhos tentando mostrar que o estímulo também poderia estar gerando mais óvulos ou embriões com aneuploidia, porém, em mosaicismo não parece estar durante o estímulo, e sim a partir da fecundação, do estoque desse embrião dentro do laboratório, seja que estufa que seja, né? A biópsia e o envio para o laboratório. Então, a gente vai levar em consideração o workflow dessa jornada e tentar entender isso melhor para ver como que funciona isso e, finalmente, mostrar os resultados que hoje a literatura nos mostra. Né? Então, quando a gente fala sobre análise embrionária, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos pacientinhos, de muita gente, é que a biópsia do embrião prejudica o desenvolvimento do embrião. Eu estou aqui mostrando para vocês um trabalho de 2006, ainda do grupo do falecido Verlinsky, né? Na ocasião, a gente precisa lembrar que, na época, a gente biopsiava embrião em terceiro dia, e aqui ele teve uma excelente casuística, mostrando quase 10 mil embriões biopsiados. Primeiro corpúsculo polar, segundo corpúsculo polar,
e a biópsia também de blastômero em terceiro dia e 28 mil embriões não biopsiados. E ele mostrou nitidamente, né, em relação ao grupo controle, menos de 35 anos de idade ou mais de 35 anos de idade, que mesmo tirando 1 ou 2 corpúsculos polar e também o blastômero, a chance desses embriões chegarem ao quinto dia era a mesma, né, com uma casuística aqui extraordinária. Quer dizer, Ciro, mas hoje a gente não trabalha mais com biópsia de terceiro dia. Porém, é importante mostrar para vocês que essa clínica, principalmente a clínica do Berlinski, que era em Chicago, né, ainda eles continuam lá, possivelmente o Jacqueline continua, enfim, outras pessoas continuam, a clínica era baseada em casais que procuravam principalmente para fazer o PGT. Então, tem uma clínica com alta rotatividade de biópsia, na época ainda chamava PGD, né, de diagnóstico, mas eles mostraram nitidamente quem faz direitinho tem um alto índice de embrião em quinto dia. E agora a pergunta é, biopsiou em quinto dia, será que controles e biopsiados geram mesmo a sobrevivência de embrião? É um trabalho um pouco mais complicado de se fazer, né? Não como esse aqui, uma casuística enorme, mas é importante salientar hoje que a biópsia também pode atrapalhar o índice de aneuploidia desses embriões, consequentemente também o índice de mosaicismo. Mas, porém, clínicas que praticam isso, é o que eu falo para meus pacientes. Mas, olha, se o teu caso fosse de infertilidade, uma infertilidade simples, você pode procurar qualquer clínica de fertilização. Mas quando os casos são de biópsia embrionária, precisa procurar uma clínica que faça a biópsia, né, que tenha uma rotina com isso, como nós sabemos, na prática, faz bem quem faz muito, né? Bom, mudando um pouquinho aqui, quer dizer, esse trabalho ele quis mostrar os 3 pontos o qual o embrião pode ser biopsiado, né? Nós sabemos que primeiro e segundo corpúsculo polar vem apenas material materno, consigo analisar apenas materno. Existe um grande problema aqui de corpúsculo polar, por conta de que a gente está analisando célula N, não 2N+, enfim, tem um alto índice de falha, um alto índice, vocês vejam que em biópsia de blastômero já era difícil, que tinha, né, 2 cópias de DNA, né, que é uma célula 2N, imagine quando tem uma só, né? Então, a princípio, achou-se, né, esse grupo do Berlinski, inclusive, em 89 para 90, foi considerado o primeiro que biopsiou, não o embrião, mas corpúsculo polar, aí, né? Em 89 para 90 também, a primeira biópsia aqui de blastômero, feito pelo Alan Handside, né, um com fibrose cística, outro para escolher o sexo dos embriões, enfim. Mas o que acontece? A biópsia de corpúsculo polar se usa em muito poucos clínicas no mundo. Atualmente, inclusive, vai ser tema do nosso Summit, que é em agosto agora. Nós vamos trazer aí o Robert Fischer, da Alemanha, que trabalha apenas com biópsia de corpúsculo polar, simplesmente porque na Alemanha é proibido a manipulação do embrião. Nós sabemos que a eugenia, uma palavra que surgiu na Segunda Guerra Mundial, é uma palavra muito temida na Alemanha, e para se analisar o embrião precisa de um consentimento do governo alemão em si. Então, primeiro e segundo corpúsculo polar quase não se usa, muito difícil. Blastômero nós abandonamos, né, ali no começo, no finalzinho ali de 2008, 2009 até 2010. 2012, mais ou menos, a gente já praticava ainda a biópsia de terceiro dia, mas a biópsia de blastocisto, né? Quando se biopsiava o embrião em terceiro dia, acreditava-se que não se conseguiria biopsiar em blastocisto. Quem sabe, futuramente, a gente está biopsiando massa interna, talvez seja um resultado mais preciso. Enfim. Então, hoje nós sabemos que o gold standard de uma biópsia embrionária, principalmente para o PGTA, porque para o PGTN e outros talvez não tenham grandes problemas aqui para o terceiro dia. Para o primeiro dia, como eu falei, é só material materno, é uma outra história, né? É o gold standard, usualmente com congelamento de embriões, que tem os melhores resultados, e o congelamento do embrião, né, que traz o melhor resultado, não necessariamente é pelo PGTA e também pelo melhor manejo do endométrio, né? Mas vamos recordar isso, então. Essa é uma imagem bonita, uma imagem minha, na época que eu fazia ficha até de madrugada, né? Aqui a gente tem o núcleo e a gente tinha aqui 5 cromossomos, e nesse, nitidamente, evidenciando uma trissomia do cromossomo 21. Nós tínhamos aqui, vejam, o aqua, né? E o blue são parecidos, já começa aí, para se diferenciar isso no microscópio, né? Depende da pessoa que está examinando. Então, nós tínhamos o 13 aqui,
em vermelho, esse que é o gold era o Y, né, o X, e temos 3 cromossomos 21 aqui, que é o cromossomo verde. Mas vejam vocês, nessa publicação aqui da embriologista do Santiago Monet, 1998, que ela fez análise aí de 3.900 embriões para ver mosaico, desmanchou e fez blastoma por blastoma. Veja que, segundo ela, aqui nós temos, né, uma trissomia do cromossomo 21 em azul. Então, a gente precisa ter uma certa criatividade, né? Possivelmente o último sinal está aqui, temos 2 aqui, etc. Enfim. Então, a partir do momento que o Fish começou a ampliar o número de cromossomos, que se viu como necessário, porque se evidenciou que apenas os 5 cromossomos não ajudavam a implantação, então 16 e 22 eram óbvios, né? Por conta de que nós sabemos que o 22 e 16, ambos, aí são responsáveis por quase 1/3 das alterações cromossômicas em aborto. Quer dizer, se viu necessário analisar um maior número de cromossomos, tendo em vista que já se sabia há muito tempo que, com o advento da idade materna, aumenta a probabilidade desses óvulos terem alterações cromossômicas aleatórias, né? Eis que aqui a Frangoli, que é a esposa do Degan Wells, na ocasião aqui, eu acho que ainda não era, em 2009, ela já usou a comparação genômica, né, por hibridização, ou CGH, em análise de corpúsculo polar, e mostrou a necessidade da análise de maior número de embriões, né? De maior número de cromossomos. Então, veja que aqui, em vários trabalhos, pacientes inférteis ou por doação, aqui a gente tem, né, a idade em média aqui, mas o que é importante notar é que mesmo com 9 cromossomos, aqui, por exemplo, 55% desses embriões não seriam detectados se fosse fazer apenas o FISH, né? E aí vai uma média, aí, pelo menos metade deles, né? Então, com o tempo, meus amigos, se viu necessário, primeiro, análise de maior número de cromossomos, e partimos aí, né, para análise de terceiro dia. E a análise de terceiro dia mostrou muita falha, principalmente em relação ao PGTA. Por quê? Porque em terceiro dia se mostrava pelo menos de 30% a 40% dos embriões eram mosaicos. Como que se sabe disso? Pegava os embriões e desmontava eles, né? Tinham 6, 8 células ali e via o maior número, né, de células em si e a probabilidade desses embriões serem mosaicos. Os melhores trabalhos, ficaria muita coisa para colocar aqui, mas foram uns que foram feitos com SNP array. Coloquem isso na cabeça. SNP array, ele não só vê o número de cromossomos que tem ali, mas ele identifica cada par cromossômico como se fosse um código de barras. Ou seja, se eu fizer um CGH, né, e tiver ali uma trissomia, por exemplo, ele vai dizer que tem 3. O SNP array vai dizer que tem 3 e o terceiro veio da mãe ou veio do pai, como dissomia uniparental. Ele vê, inclusive, entre os 2 cromossomos, quando são apenas 2, se os 2 vieram oriundos, um da mãe ou do pai. Você sabe que isso é muito importante. Eu vou falar sobre dissomia uniparental no final, por conta da transferência de embrião, e alguns cromossomos não é possível. Então, se viu, né, quer dizer, por um monte de erros diagnósticos, se notou que em 5º dia, aparentemente, o índice de mosaico era menor e tinha por volta de 5%. Esse mosaicismo é o que se acreditava ali em 2008, 2009, onde começou a surgir esse conceito. Muito bem. Então, com a biópsia de 5º dia, né, aqui a gente vê uma biópsia bonitinha, retirando ali, né, o material, em média se tira de 5 a 10 células. Isso ajuda muito, que corrige possíveis erros na hora da pré-amplificação desse DNA. Técnica nenhuma consegue analisar uma célula ou 10 células. Nós precisamos fazer um kit de amplificação desse material em centenas ou milhares de células, e aí sim nós colocamos isso para rodar. Ou seja, importante salientar que quando eu analiso material embrionário, eu analiso um material sintético, oriundo de poucas células que veio desse embrião, o qual eu multiplico através de um dispositivo de multiplicação de DNA. Então, pode existir falhas já no dispositivo. E quando eu tenho célula única, isso era evidente, principalmente em alterações de segmento, ou seja, apenas um pedaço do 21, um pedaço do 1, do 2, e não do cromossomo inteiro. Bom, tendo em vista isso, né, o que vem a ser o tal do mosaico? Então, nós sabemos que existe a divisão celular, e em algum momento dessa divisão celular, uma célula se dividiu em uma normal e uma alterada,
ou, eventualmente, essa aqui também não é normal. Se está sobrando um aqui, está faltando ali, e é isso exatamente que as técnicas de Snip Array mostram quando existe um mosaico que eles falam que é conciso, que tem lógica. Muitas vezes tem mosaicos que o Fish mostrava que não tinha lógica, né? De repente, uma célula tinha 3x, a outra não tinha um x a menos, e assim sucessivamente. Vou mostrar para vocês agora essa imagem, também uma imagem minha, que eu tirei de madrugada. Eu lembro muito bem, aí eu não me lembro da clínica, mas eu me lembro que estava escrito, e eu conversei com a embriologista no dia seguinte, Ciro, na hora que eu fui fixar essa célula, só tinha um núcleo, não tinham dois núcleos. Mas por que essa célula se dividiu? Porque a filosofia das células em embriões em fase de clivagem é se dividir, vamos até o final, gente, não importa como. Agora, essa célula em especial foi colocada em cima de uma lâmina, que foi colocada em cima do balcão, ou mesmo em cima de um hot plate a 37 graus, e essa célula, com a sua filosofia, continuou se dividindo pós-biópsia. E o que acontece? Uma divisão errônea. Então, esse aqui são sinais do cromossomo 18. Nós temos um núcleo com 2 sinais e um outro com 3 sinais. Eu pergunto a vocês, esse embrião é normal ou é alterado? Então, a primeira conclusão que eu chego hoje, né, que nós estudamos aí, o embrião em 5º dia, é que esse mosaico foi gerado pós-biópsia, porque essas células se dividiram e se dividiram de uma forma errada. Essa é uma das principais hipóteses que eu tenho, inclusive discuto muito isso com o Nathan. Nós estamos fazendo um teste agora, e é por isso que eu não abandonei que os embriões, que é o material embrionário, viesse congelado, ao invés de vir a fresco ali ou só resfriado. Primeiro, porque pode os 5, 10 microlitros pode ir para a tampa do tubo e perder o material. Segundo, que congelado essas células não se dividem. Em temperatura ambiente, ou um pouco, né, 4, 8 graus, mesmo com algum inibidor, ela pode se dividir e pode, infelizmente, estar gerando aí mosaicos que estão apenas no material biopsiado e não no embrião. Então, para esses trabalhos, né, que mostram 50% de embriões alterados, etc., minha primeira crítica é: precisa melhorar o tempo da biópsia e até colocar nesse material. Então, vocês imaginem aquelas coisas de congelar 50 embriões por dia e etc. Enfim, então tem essa tendência, né, a gerar esse tipo de problema, e eu mostro para vocês uma imagem minha, aqui na época ainda que nós realizávamos o FISH, né, e o FISH aí de 5 cromossomos. Então, com o advento do NGS, muito melhor que o CGH, vou mostrar isso para vocês. Estou exemplificando um mosaico aqui. Isso aqui, quer dizer, foi uma biópsia em D3. Vejam que a qualidade do segmento, da análise segmentar de todos os cromossomos, ela é muito melhor do que de um 3º dia. São apenas alguns pontos, né? Aqui, às vezes, a gente não consegue 100 mil pontos. Aqui, a gente ultrapassa 100 mil pontos de análise de todo o genoma, né? Então, esse embrião de 3º dia, né, que a paciente nos doou para fazer a análise depois, mostrou realmente que esse embrião parece ter se corrigido, entre aspas. Se discute muito isso, vou mostrar um trabalho agora recente mostrando isso, e não tinham essas alterações que tinham em D3, portanto, D3 realmente não é um bom momento de biópsia. Esse outro embrião, que é um embrião que seguiu adiante depois da biópsia de D3, em boa qualidade, a colega nos ligou e disse: Ciro, esse embrião está em boa qualidade, estou pensando em transferir. Posso biopsiar em 5º dia de novo? Pode. Então, vejam vocês, né, que aqui o cromossomo 16 está na mesma linha que o XY, né, quer dizer, 1. Aqui ele está numa linha intermediária entre o X e Y e os 2 cromossomos, ou seja, isso aqui é um mosaico. Agora que eu falei para vocês, né, olha o D3 aqui de uma biópsia de um problema segmentar. O que significa? Nós temos o cromossomo 16 e apenas o braço longo dele estava duplicado. E quando foi biopsiado em D5, esse mesmo braço longo estava deletado em mosaico. Então, não esqueçam, por isso que eu não sugiro, né, sou extremamente contra transferência de embrião com monossomia dos cromossomos, aqueles 5 importantes, né? X, Y, 13, 18, 21, porque se realmente aquilo for verdadeiro, possivelmente o que ficou no embrião é a trissomia e não a monossomia. Então, são aí arapucas, né, de resultados que podem trazer aí resultados conflituosos, né, e muitas das vezes indesejados, sem saber se o embrião é alterado ou normal. Muito bem. Esse é um slide de um grande amigo, Dagan Wells,
Tá aqui, coloquei aqui o nome dele, enfim, que ele apresentou no ESH, mostrando a experiência deles, já fora da Reprogenetics, lá na Juno, mostrando aqui análise de mosaicismo em 16 clínicas diferentes. Então, ele mostrou nitidamente que tem clínica com 28% de mosaico e tem clínica com menos de 13% de mosaico. E o mais importante, a tendência durante o tempo é que as clínicas mantenham o mesmo índice de mosaico entre elas. Ou seja, se a minha clínica tem 20% de mosaico, mês que vem está tendo em média 20%, quer dizer, elas não modificam muito isso conforme o andar da carruagem, né? Então, isso possivelmente significa que o tipo de manipulação, o tipo de manejo do embrião, a forma como ele é visualizado, retira de dentro da estufa, vê com microscópio, etc., pode realmente estar influenciando nisso, até mesmo na biópsia, né? Porque o protocolo aqui das clínicas de estímulo também era muito parecido. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Quer dizer, nos parece que o mosaicismo é, sim, um termômetro de boas práticas dentro do laboratório. É possível que esses laboratórios, e a gente nota isso dentro dos laboratórios que a gente analisa aqui no Brasil, que nos parece, né, não sei se a gente consegue colocar um dado estatístico significante, mas nos parece que algumas clínicas têm mais embriões aneuploides do que outras, se a gente considerar aí, colocar isso, estratificar e colocar no mesmo nível. Então, isso não há dúvida, isso ainda precisa ser descoberto, quais são os principais fatores dentro da clínica que possam influenciar isso. Mas falando do PGTA, para a gente entender o que é o mosaicismo melhor, né? As anormalidades cromossômicas, é por isso que chama A de aneuploidia, visam analisar os 23 pares cromossômicos aqui, né? Na mulher são todos idênticos, no homem modifica com os sexuais. Aqui nós notamos uma alteração do cromossomo 21, que ocorre, infelizmente, aí, por volta de cada 800 nascidos vivos, um deles nasce com a trissomia do 21. Né? Nós sabemos que isso aumenta com a idade, e nós sabemos que existem 4 pares de cromossomo, 13, 18, 21 e os sexuais, né, que, uma vez tendo alterações de trissomia, pode nascer. Monossomia apenas do X, mas 98% desses fetos que têm a síndrome de Turner entram em aborto espontâneo, só nasce 2%. Agora, a Joyce Harper colocou numa publicação que 95% dos bebês que nascem com cariótipo alterado é um desses 4 caras. O que acontece com os outros? Bom, se tiver a menos, nenhum deles nasce. Se tiver a mais, ou é desses 4 pares que pode nascer, ou evolui para o aborto espontâneo. Então, como as alterações são aleatórias, né, nesse óvulo em si, eu falo do óvulo porque das vezes que nasce uma trissomia do 21, 9 em 10 vezes vem do óvulo, apenas uma vem do espermatozoide, casal com cariótipo normal, né? E nós sabemos que o fator de risco principal é a idade materna e que aumenta essas alterações. Então, só para mostrar aqui, eu gosto de mostrar isso, lembrando que os cromossomos nada mais são que uma forma inteligente que a célula viu dividir o DNA em partes iguais, né? Na formação aqui do óvulo, aqui do óvulo manda 23X, e na formação do espermatozoide manda 23X ou Y. Essa sincronia precisa ser impecável, né? Essa imagem bonita aqui, mostrando aqui o óvulo, mostrando os cromossomos alinhados aqui no núcleo da célula. Nós sabemos que o primeiro corpúsculo polar seria o espelho do óvulo. Se tem um a mais ali, tem um menos aqui no óvulo, e assim sucessivamente. Muito bem. Então, nós sabemos que o Mounet e o Verlinsky fizeram 2 estudos independentes com análise de corpúsculo polar, cada um deles com mais de 4.000 óvulos analisados, e mostraram que, infelizmente, por volta de 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente, vão ter anormalidades cromossômicas. A dona Maria, que tem ali no estímulo aos 20 anos 10 óvulos, né, ela vai ter um óvulo alterado. A dona Maria, aos 44, 45 anos com estímulo, se ela conseguir 10 óvulos, ela vai inverter a situação, ela vai ter um óvulo normal. Né? Então, vejam que eu estou colocando os 2 extremos para a gente entender esse nuance. Então, aqui uma imagem também verdadeira, por imunohistoquímica, mostrando essa conformação dos cromossomos. Desculpem, na meiose 1, né? Evidenciando que eles ficam na linha equatorial da célula
e aqui numa paciente de 22 anos de idade, e as nossas meninas de 40 anos de idade, ou 42 anos de idade, já não funciona da mesma forma. Muito bem, mas o que a aneuploidia tem a ver com aborto e infertilidade, né? Óbvio, esse estudo é clássico aqui do New England Journal of Medicine, uma publicação de 2004 que permanece ainda muito atual. Então, se a gente notar a idade materna, a gente notar aqui a chance de aborto espontâneo e aqui de fertilidade, nitidamente o aborto sobe, principalmente aqui acima de 35 anos, e as nossas meninas de 45 anos, que têm 1% de chance de gravidez, têm, infelizmente, 95% de chance de perder seu bebê. E quando perdem, em 85%, 90% das vezes, aos 45 anos, é uma normalidade cromossômica. Ninguém está falando de fertilização, estamos falando sobre gestações naturais, né? A fertilidade, mesma história, né? Sai aqui de 40%, chega lá a 1% nessas mulheres de 45 anos. Então, para a gente olhar a ponta do iceberg, que é o que a gente consegue visualizar, a gente olha a síndrome de Down, né? Porque, como vocês bem sabem agora, as outras anormalidades cromossômicas, elas estão aqui. Quer dizer, é naquele embrião que não se implanta ou aquele embrião que aborta, né? Então, vejam vocês que aos 40 anos de idade, né, eu falei 1 para 800 na população geral, a chance de uma mulher ter um bebê com síndrome de Down aumenta 8 vezes, né? E qualquer anormalidade cromossômica mais ainda, 1 para 66. Olha nossas amigas de 45 anos, que têm 1% de chance de gravidez, 95% de chance de aborto, a cada 30 bebês que nascem, um nasce com síndrome de Down. Então, meus amigos, isso é indiscutível, né? Isso é a natureza. A maior causa de aborto é anormalidades cromossômicas, 40% a 50% dos abortos espontâneos, independente da idade, é anormalidade cromossômica, como eu bem falei, aos 45 anos chega aí a 90% de anormalidades cromossômicas quando investigam um aborto. Então, isso não é uma publicação, isso é de livro, né? Eu queria exemplificar e mostrar para vocês aqui que foi metade dos abortos, 54% aqui foram normais, né? Das alterações mais frequentes, a triploidia, 14%, 15%, alguns trabalhos mostram aí de aborto, principalmente do primeiro trimestre, é triploidia, né? A poliploidia, seja como for, né? A monossomia também está muito presente. O 16 e 22 juntos é praticamente quase 1/3 das anormalidades cromossômicas em abortos. Tá? Não se sabe por que tem essa preferência, possivelmente são cromossomos aí de alguma forma inofensivos e acaba para o desenvolvimento celular, né? E acaba evoluindo bem. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente isso aqui, ó. Quantos por cento de aborto foi encontrado um mosaico? 1,3%. Não é negligenciável, né? Mas vejam vocês que é um índice muito pequeno, né? Ora, vou mostrar agora mais para frente, né, que os embriões mosaicos eles abortam mais, né, eles implantam menos, ou seja, se eu encontro nos nossos embriões por volta de 70% deles alterados e a taxa média de gravidez nas clínicas de fertilização também é por volta de 30%, com 38 anos de idade, claro que existem outros culpados, mas o principal fator de não engravidar ou perder é cromossômico, né? Como ele aumenta com a idade, então a gente imaginava, né, que o PGT-A ou PGS, né, como foi chamado, aumentaria muito ou resolveria definitivamente esse problema, né? Mas se tratando de mosaico, veja que não é tão frequente assim. Muito bem, esse é um trabalho que a gente publicou em 2018, multicêntrico, com a clínica da Itália e uma da Dinamarca, e uma clínica do Brasil, com 1.300, mais ou menos, Stronfectoderma biopsiados, e algumas conclusões a gente tirou. A primeira delas, a gente está aqui, que corrobora com os dados internacionais, então vejam como cai a chance de um embrião euploide. Não se enganem, a paciente ovo doadora com 33 anos, a cada 4 óvulos, um vai estar alterado, depois vai para cada 3, um, e as nossas meninas aqui de 44 anos, a cada 10 embriões, um normal. Agora, como tudo, né, vale a estatística. Aqui eu não pude colocar as que tinham acima de 7, isso aqui era um material de propaganda da cromossoma antigo, mas as que tinham mais de 7 blastocistos, até 39 anos, 100% delas tiveram bendito embrião normal. Né? Ora, se nós estamos trabalhando com estatística, uma estatística de um número baixo, quanto maior o N, maior a probabilidade da estatística dar certo. Né? Então,
Óbvio que o segredo é um N grande de embriões, principalmente para mulheres acima de 40 anos. Mas, Ciro, esse é o problema das mulheres acima de 40 anos. Para a gente conseguir 4 blastocistos aí já é uma loucura, né? Imagine mais do que isso. E dessas que se consegue, que é a média, né? Aí de 40 a 42 anos, 1 a 4 blastocistos, aí que tinha 1 a 4, 27%. Eram normais, e veja que se tivesse aí alguns a mais, aumenta essa chance. E, obviamente, é isso que nós chamamos aí de dado estatístico, e que a significância só aconteceria com ele muito grande. É importante lembrar disso. E como é que a gente interpreta esse resultado aí do PGTA? Então, esses são dados nossos, a análise dos nossos últimos 4.000 embriões. Aqui vocês veem em azulzinho os embriões alterados, e aqui os embriões euploides ou os embriões normais em laranja. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que com menos de 30 anos de idade, 1/3 deles são alterados. Com 43 anos ou mais, 1/3 deles, ou 1/4 deles é normal. Né? Agora, quando a gente olha para o nosso índice de mosaicismo, que é o índice que está no cinza, a média nossa é por volta de 5% de todas as clínicas, nos últimos 4.000 embriões. Né? Então, eu não entendo como alguns conseguem 50% de mosaicismo. Agora, normalmente, possivelmente, são trabalhos e não no dia a dia da rotina, o qual é levado a sério a biópsia. Não que o trabalho não seja levado a sério, mas muitas das vezes faz parte de uma tese, alguma coisa assim. Ele não mimifica uma rotina de reprodução como ela deve ser feita. Né? Então, outra coisa importante aqui é que nossos 4.000 embriões analisados, a média de falha de amplificação não ultrapassa 1,5%. Olha, dependendo da idade, claro que isso não tem a ver com idade, né? Mas, em média, aqui é por volta de 1% ou um pouco menos. Então, esses nossos dados corroboram os dados da literatura em embriões aneuploides e mostram com os principais, eu não pude trazer esse artigo, mas, enfim, tem um artigo com análise de 20.000 embriões, mostrando que o mosaicismo verdadeiro, não aquele que o indivíduo comprou um equipamento porque tem dinheiro e interpretou conforme que o equipamento interpretou, e sim trazendo a experiência, criando algoritmos de análise, inclusive hoje com inteligência artificial, é uma outra história, um outro resultado. Né? Então, esse também é um slide do Dagan Wells, que gentilmente me cedeu, ele apresentou isso no Eixo, mostrando que a partir de agora, desse momento, de uns anos para cá, nós não trabalhamos mais com embriões aneuploides ou euploides. Nós trabalhamos com embriões aneuploides que têm uma alta probabilidade de não implantar, nós trabalhamos com embriões euploides que têm uma alta probabilidade de implantação, né? E nós trabalhamos agora com embriões que nem são aneuploides, e nem são euploides. E nós temos uma concentraçãozinha aqui de alto mosaicismo, que eles se comportam quase como os embriões aneuploides, que seriam uns de alto grau. Com baixo índice de mosaicismo, ou baixo grau, que é abaixo de 50%, eles se manifestam ou se comportam de uma forma mais parecida com os euploides, mas mesmo assim não é idêntica. Né? Então, a gente tem aqui os primeiros trabalhos, também esse era do Dagan, que ele apresentou lá, mostrando aqui o primeiro que foi do Greco, vou colocar ele mais para frente, quer dizer, ele transferiu um monte de embriões, aí teve 38% desses mosaicos aí de implantação, né? Nasceram, se eu não me engano, 18, eu depois vou mostrar no próximo slide, a da Frangolia aqui foi o mais interessante na ocasião, que ela mostrou nitidamente o quê? Embriões mosaicos implantam menos, abortam mais, ou seja, 50% o índice menor de implantação e 50% de aborto a mais. Então vejam aqui, quase 50%, né? Os euploides aqui, 55,8% de implantação contra 30% dos mosaicos. Só que em gestação em andamento já caiu pela metade. E aqui ainda continua aí por volta de 46%. Né? Então, aqui no trabalho também do Monet, 41% de mosaico, aqui de implantação, 63%. Então, é fato que os mosaicos implantam menos, mas vamos tentar estratificar isso melhor. Esse é o primeiro trabalho que levou, né, toda essa euforia, mostrando aqui 18 embriões que tinha dado a alteração. A grande crítica desse trabalho, obviamente, é que ele era feito com CGH, meus queridos. CGH não é uma técnica para se ver mosaico. Dá para se ver aproximadamente, talvez não consiga nem se diferenciar entre alto e baixo mosaico. Eu digo isso para vocês que eu já tenho a bagagem atual, a gente fez os cálculos semana passada, de análise de 35.000 embriões.
Desses 35 mil embriões, por volta de 28 mil, 29 mil foi por NGS, uns 4, 5 mil aí, não, menos, foi uns 2 mil mais ou menos por CGH, e o restante aí é monogênica e por FISH, né? Então, esses bebês nasceram, não foram todas, né, as 18 transferências, dos 18 embriões. Então, nesses 3.800 blastocists que estiveram aqui, estiveram 18 mosaico, ou 0,48%. Então, meus queridos, mosaico é uma grande preocupação numa clínica de fertilização. Cara, você precisa ter aí pelo menos 100 embriões para começar a se preocupar com mosaico. Até porque, muitas das vezes, esses mosaicos não são apenas de um cromossomo, e mais de um, né, como está mostrando aqui, ó, principalmente esses com vários, ó, são os com menos probabilidade de implantação. Muito bem, mas levantou essa questão. Podemos transferir os mosaicos se nascer bebês saudáveis? Então, um pouquinho mais para frente, isso em 2017, isso era a maior casuística, aqui com Santiago Muney e Degan Wells, eles mostraram aqui uma publicação muito interessante que até então nós não sabíamos, né? Então, dentro dessa publicação, que é o que eu mostrei anteriormente ali, o que eles concluíram? Né? Concluíram que os embriões mosaicos implantam menos, 50% menos, e abortam mais que os euploides, por volta de 30% a 50%. Né? Outro ponto importante é que o mosaico não aumenta com a idade. Ora, se a alteração cromossômica naturalmente aumenta com a idade, por que o mosaico não aumenta? Por que também nas gestações naturais, apenas 2% das gestações naturais são mosaico, independente da idade da mulher, se ela tem 44 anos ou se ela tem 20 anos. Né? Então, o mosaicismo ele é constante na natureza e não nos parece ser constante na fertilização. Agora, outro ponto importante é isso porque eu coloquei, veja, embriões aqui, 9 contra fetos com 2%. Até parecia normal. Agora, 50% de embrião mosaico, quer dizer, eu teria que ter, se eles abortam 50%, né, eu teria que ter muito mais embriões aí em mosaico de gestações naturais do que 2%. E não é uma realidade. Outro ponto importante aqui, dependendo da técnica utilizada, né, vamos analisar as técnicas que analisam os 24 cromossomos. NGS teve 6% de aborto, CGH 13%, o dobro de chance, e a PCR quantitativa, que parecia ser uma excelente técnica por ser mais barata, diagnosticava muito errado esses abortamentos, né? Essas alterações cromossômicas com 20% aqui, mais de 3 vezes a chance do NGS. Né? Então, aqui ele mostrou com alta resolução que o mosaicismo e blastocisto possivelmente se trataria aí por volta de 30% de todos os embriões analisados. Né? Agora, eu gosto de mostrar esse trabalho, quando eu peguei ainda estava em press, mas foi um trabalho publicado no final do ano passado, foi talvez a maior casuística da história. Né? Como ele mesmo diz aqui, deixe o resultado falar sozinho. Né? O que a gente deve levar em consideração em relação aos embriões mosaicos? Então, aqui foram transferidos 1.000 embriões mosaicos e foi feita aqui uma análise também desses outros grupos. Então, vejam aqui esse, né, com 1.000 embriões em 2021 e análises anteriores. Então, tem embrião aqui com 18, que foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, né? Colocaram também a variante se o paciente sabia ou não sobre o mosaicismo, né? A técnica utilizada, o sistema utilizado, né? Vejam que a grande maioria aqui hoje é o NGS. Hoje é de praxe, ali nesse do Santiago Muney, possivelmente ele não levou isso em consideração, apesar de estar, que o 17 está aqui. Mas a gente não leva entre 20%. Alterado tanto para monossomia como para trissomia, a gente não leva em consideração como mosaico. Eu acredito até em 30%, mas em 20% a gente nem libera. Isso é uma prática de todos os laboratórios. Tá? Agora, de todos esses trabalhos, né, que foram mostrados, que foi mais favorável, né, os resultados dos euploides versus o mosaico. Esse aqui não foi associado? Sim. Praticamente todos os trabalhos com mosaico, inclusive nessa revisão, mostraram que os embriões euploides implantavam mais, sempre. Né? Agora, um grande problema que eles encontraram aqui, eu vou mostrar isso para vocês, é que a maior probabilidade de erro diagnóstico são aqueles que têm apenas um pedaço do cromossomo em mosaico, e não o cromossomo inteiro. Né? Então,
eles mostraram em alguns trabalhos se, por exemplo, se tinha todo o mosaico com todo o cromossomo ou apenas um pedaço dele. Né? Teve o que tinha apenas um pedaço, era favorável, né? Aqui diz que sim, sim, sim. A grande maioria, apenas um deles falou que não, que é esse do Lee aqui, com 83 embriões, né? Aí sim, aqui também, etc. Ou seja, esse embrião mosaico segmentado, existe uma probabilidade muito maior de que ele seja normal, tá? Principalmente em baixo mosaico. O problema do segmentado, meus queridos, é que não é o cromossomo inteiro. E essas técnicas não definem se é 1 megabase, 5 megabases, porque elas só pegam acima de 3 megabases, né, essa deleção. Então, dependendo do cromossomo, dependendo da região, são embriões que são plausíveis de gravidez e nascimento de crianças mal formadas. Eu mesmo, durante um mês, eu atendo 2 ou 3 crianças com microdeleção cromossômica, né? Tem regiões preferenciais, com 5P-, 4P-, etc. Então, eu ainda tenho uma resistência em oferecer transferência de embrião que tenha o mosaico segmentado, seja apenas um pedaço do cromossomo, por conta de segurança, apesar dos trabalhos mostrar que aparentemente é seguro. Eu ainda espero, né, trabalhos aí, porque vocês vão ver que essas crianças foram analisadas, né? Então, desses trabalhos dos 1.000 embriões, eu vou mostrar para vocês aqui agora, quer dizer, foram utilizados 5.561 no grupo euploide, né? E primeiro os mosaicos de todo tipo, ou seja, o euploide implantou 57,2%, os mosaicos em geral 46%. Só que vejam que o euploide em gestações em andamento continuou ali muito firme, né? E abaixou bastante em relação aos embriões mosaicos. E aborto espontâneo, veja que foi mais que o dobro entre os embriões mosaicos dos que os embriões euploides. O número que eu tenho na cabeça do euploide em aborto tem alguns trabalhos mostrando 4%, outros 10%. Eu costumo colocar entre 5% a 10%. É um número aceitável de aborto em embriões aneuploides. Está tendo mais a sua clínica, tem que checar alguns dados. Se está tendo mais do que 10% de embriões mosaicos na clínica, precisa checar algum tipo de manejo, alguma coisa, né? Agora, quando usava o mosaico do cromossomo inteiro, né, vejam aqui que 41,8% deles implantaram, né? Agora, implantaram mais. Veja que a queda aqui, desculpem, a queda aqui foi da mesma forma dos embriões, né? Quer dizer, aqui eram todos os mosaicos, aqui apenas os que tinham todo o cromossomo. 31, 25% de aborto espontâneo. Quando a gente vai aqui para o baixo mosaico segmentado, e o alto segmentado, que foi um N pequeno, vejam que foi os índices mais próximos, né, do embrião euploide. E aborto foi bem menor, desculpem, a gestação em andamento foi bem, quer dizer, uma queda bem menor do que os embriões com todos os cromossomos, né, e aborto ainda por volta de 20%, muito parecido ali, né? E aí eles colocaram algumas brincadeiras aqui, mosaico só do cromossomo 1, baixo, alto, tal, etc. É fato que o que eu tenho em mente é isso. Os embriões mosaicos implantam aí por volta de 50% a menos e abortam por volta de 50% a mais. Agora, dos que nascem nesse trabalho especificamente, dos 1.000 embriões aí que foram colocados, foram 247 que nasceram embriões normais. Desses 162 embriões, foi feito vários testes, né? Foi feito o teste, inclusive, de microarray no diagnóstico pré-natal desses embriões. E importante, em 5 casos desses 162 foi encontrada uma alteração, uma microdeleção, mas não relacionada à alteração que tinha no mosaico, sim um outro tipo de alteração. Existem algumas pessoas, alguns casais que têm uma tendência a gerar embriões com esses segmentos cromossômicos deletados ou duplicados, né? A anemia de Fanconi é uma que gera um monte de fragmentação desses cromossomos, inclusive na análise de sangue periférico, né? Então, existem N teorias aí. Importante mostrar para vocês, né, que existe essa transferência. Esse é o trabalho aí mais bem, para mim, mais bem feito, com maior N de transferência de embriões mosaico,
mostrando aí a complexidade que é isso. Então, alguns dizem, ah, não, Ciro, então a alteração cromossômica parece ter caído por água. Muito pelo contrário. Quanto menor o índice desse mosaico, maior a probabilidade desse embrião se implantar. Quanto maior o índice desse mosaico, menor a probabilidade desse embrião se implantar ou maior a probabilidade de ele abortar. Ou seja, vejam que foi feito um nuance e foi visto o peso realmente da análise cromossômica numa biópsia embrionária. Aqui eu só queria exemplificar para vocês, esse trabalho de 2014, ele mostrava do PGTA, aumentava e diminuía a complicação obstétrica, né, entre embriões que foram analisados euploides, né, então, do que bebês que não eram analisados, né, e o peso ao nascimento era um pouco bem mais desuniforme. Possivelmente isso, meus queridos, seja por mosaico que ele acaba levando a placenta. Então, o mosaico é jogado à placenta, a placenta não supre esse feto como deveria, né, e, consequentemente, tem aí uma taxa, né, vejam que bebês aqui, quase um quilo, né? E também o número de dias que esses bebês ficaram com essas mães dentro da maternidade, ele é bem mais uniforme quando é setado pelos embriões euploides. A gente não tem alterações cromossômicas nesses embriões, mas pode ser algum desses mosaicos, os quais a gente ainda não entende, né? Então, para encerrar aqui, o que é o futuro da análise embrionária? O futuro da análise embrionária, aqui eu não estou fazendo propaganda a ninguém, isso aqui é um slide do Nathan Treff, né, que é o tipo de plataforma utilizado hoje. As melhores plataformas de análise embrionária hoje é através de SNPs, acima de 800 mil SNPs. Né? Por que isso? Porque os SNPs, é como eu falei para vocês, ele traz muito mais informação, principalmente para análise de mosaico. Então, quando essas plataformas, aí o Levi já fez isso, o Nathan mostrou isso, quando é utilizado o SNP Array nas plataformas de análise embrionária, esses índices não ultrapassam 10%, porque quando existe um mosaico de uma cópia a mais ou a menos, existe também o que a gente chama ali, que é uma figura trilaminar, que é o AA, AB e BB. Né? Quando tem um cromossomo a mais, gera mais 2. Quando tem um a menos, gera só 2. Então, precisa estar confirmado também nos SNPs, e os SNPs não confirmando, ele sabe que aquilo é um falso positivo ou um falso negativo. Né? Então, a vantagem dessa técnica é que hoje você faz a pré-amplificação e, através dessa tecnologia, você analisa aí todos os PGTs ao mesmo tempo, até mesmo o PGTP. Né? Quer dizer, se o paciente tem uma translocação, vai fazer uma doença monogênica junto, e quer fazer o SR, faz tudo ao mesmo tempo, pelo mesmo custo. Essa é a tendência do mercado. Essa é a tendência da análise cromossômica embrionária a partir de agora, tanto é assim que quase todos os laboratórios do mundo já estão começando a oferecer aí por SNP, que eles chamam aí, cada um chama do jeito, né? PGT inteligente, 2.0, seja lá como for. Então, meus queridos, para levar para casa, resumindo a situação, o mosaicismo é multifatorial. Laboratório, biópsia, técnica, tudo isso tem que ser levado em consideração. O fato é que se ultrapassa muito os 10%, precisa dar uma olhadinha para dentro do laboratório e ver o que pode ajudar a minimizar esse tipo de alteração. A minha opinião é que, uma vez biopsiando, seja o mais rápido possível de colocar esse material dentro do tubinho e congelar. Né? Ora, se eu digo que apenas 2% das gestações naturais são mosaicos e 50% dos mosaicos, segundo os trabalhos mostram, abortam naturalmente, né? Eu deveria encontrar por volta de 5%, no máximo 8% nos embriões naturais, e exatamente esses são os números que são mostrados nos melhores trabalhos, e com a casuística aí de mais de 20 mil embriões, mostra por volta de 5% de embriões com mosaicismo verdadeiro. Né? Como eu mostrei também nos abortos naturais, né, ali em publicações em livros, 1,3% aí dos abortos de causa gerais, né, são mosaicos, ou seja, não é os mesmos índices mostrados em embriões em laboratório. Isso em gestações naturais, né? Então, como eu falei, o mosaicismo pode estar sendo gerado na própria fertilização, uma vez que ele varia conforme clínica e se mantém constante nas clínicas. Como eu falei, 10% seria isso para levar para casa 50% a menos de implantação, 50% a mais de aborto nesses embriões aeroportos. Agora, não sugiro transferência do X, Y3, 18 e 21, e também aqui, desculpem, aqui ficou bem em cima, o cromossomo 7, 15 e 20, mesmo que seja mais ou a menos, não transfiram, mesmo que seja baixo mosaico.
eles têm dissomia uniparental. A natureza tenta jogar aquele cromossomo mais para fora. E eu já tive paciente aí de monossomia, dissomia uniparental do 20, com uma restrição de crescimento enorme. Eu já tive vários pacientes com alteração do 15, que é síndrome de Prader-Willi e síndrome de Angelman, né? E do 7 também, para aquela de Silver-Russell, que é uma síndrome aí, não de malformações, mas sim de baixa estatura aí, não tratável. Eu espero que tenha contribuído com um pouquinho de informação na cabeça de cada um de vocês, né? Esse aqui é meu e-mail, o nosso site da Cromossome, a marca deve estar virando agora para a DASA Genômica, né? Mais uma vez eu queria agradecer aí, em nome da Cromossome, em nome da DASA, a oportunidade aí de falar um pouquinho do nosso trabalho e, claro, discutir aí, né, Edson, sobre esse assunto aí que sempre gera muita polêmica. E eu gosto de mostrar, claro, a nossa experiência dentro do laboratório, né? E não já durante muito tempo, e não a experiência apenas da técnica ou trabalhos jogados aí aleatoriamente. Obrigada, doutor Ciro. Excelente aula, aulão mesmo. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para dúvidas. Doutor Edson, passo a palavra a você. Ciro, muito obrigado. Sempre bom te ouvir. O Ciro é bom que fala com experiência de muitos anos na genética, um pioneiro em muitas técnicas, fez in-house a imensa maioria, se não todas as técnicas em que antes teria que se mandar para fora. Então, aqui, coloco publicamente, Ciro, o meu agradecimento pessoal por tudo que você contribuiu com a gente aqui no Fertility, sem dúvida nenhuma, para toda a reprodução. Ciro, algumas perguntas. Vamos lá. Começando com a estabilidade do embrião dentro do laboratório. Você acha, por exemplo, que essa tecnologia dos time-lapses, das incubadoras mais fechadas, elas podem contribuir para diminuir esse ruído? Isso nós notamos, eu estou vendo que o Adelino está por aí. Oi, Adelino, tudo bem? Ele pode também falar da experiência dele, nós usamos o Embryoscope. Você acha que essas incubadoras melhores ou incubadoras bem incubadas podem diminuir esse nível de ruído e melhorar essa avaliação? Eu não tenho dúvida, Edson. Inclusive, já tem publicações mostrando isso, né? Não ainda com tanta evidência, mas, inclusive, Edson, a minha opinião pessoal, eu falei isso hoje ainda numa grande reunião da DASA, é que o não invasivo, ele possivelmente não vai ter o lugar dele. O que deve ter um lugar que tem uma precisão maior, inclusive, do que ele, é essa tecnologia. Cada vez mais com algoritmos aí, a gente já vem 2, 3 congressos atrás, né, Edson? Mostrando aí a forma como as células se compactam, a forma como elas ficam achatadas, o momento que ficam, né, etc. Tudo isso leva em consideração, e você me diz aí, mas eu vejo aí trabalhos com acima de 80% acertando a euploidia do embrião, apenas com análise de imagem, né? E a questão também, Edson, que eu vejo é que nos parece que tem mais embriões ao 5º dia, né, principalmente para pacientes que respondem mal, aí, que aqueles embriões não vão evoluindo. Nós sempre soubemos, né, Edson, quanto menos mexer naquele bichinho ali, melhor. Né? Aí diz lá de um lado, diz, Ciro, mas aqui no meu laboratório eu apago a luz, é uma penumbra. Negão, você joga uma luz focal em cima do embrião. Né? Só essa luz que você joga aí, se for um espermatozoide, fragmenta o DNA dele. Nós mostramos isso. Quando você vai analisar o espermatozoide, fica com ele muito em cima da luz, ele vai fragmentar naturalmente. Né? Então, eu não tenho dúvida que deixar ele quietinho crescendo ali, né? E observar ele de uma forma como o Big Brother faz, né? Traz um benefício muito grande, fora essas novas incubadoras também, né, Edson, que estão trazendo aí um equilíbrio melhor, né? Enfim, eu, na minha opinião, não tenho dúvida, e também gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isso. Pois não, a gente vê realmente que o embrião é mais estável, Cecílio. Nosso índice de mosaicismo e nosso índice de mosaicismo diminuiu e de diploidia aumentou mesmo. Vou te fazer 2 perguntas para abrir depois para o público, Ciro. 2 comentários. Um, queria que você falasse um pouco da autocorreção embrionária, se isso é verdade ou não e quando acontece. E outra, uma observação. Foi publicado no American Journal of Human Genetics o trabalho do Copalbo, que você deve conhecer, que foi agora em dezembro, dizendo que não se deveria mais relatar o mosaicismo, que seria aqueles abaixo de 50% seriam euploides, aqueles acima aneuploides. Eu queria ter os 2 comentários. Quanto a isso, a gente já mudou lá, não sei se já está saindo nossos laudos, foi uma solicitação que eu fiz, é alto e baixo mosaico, não tem porcentagem. Até porque muitas vezes
Ciro, como é que você sabe que é 30%? Não dá para saber exatamente. Mandei 5 células, como é que deu 30%? Né? Não dá para saber exatamente. Isso é um algoritmo do próprio programa em si, mas o baixo mosaico, quanto menor o baixo mosaico, ele vai se comportar mais como o euploide. Então, se não for naqueles cromossomos, eu sugiro altamente a transferência desses embriões. O alto mosaico, ele já está mais puxando para o aneuploide em si. Né? Então, talvez Edson, é que eu não consegui unanimidade na DASA, mas 30% seria meu número de corte, não 20%. Tá? Já começa por aí. Porque a gente sabe que um colega ele diz, quantos embriões eu não tenho em andamento agora com 30%, mas não chega uma dezena, mas vários. Já nasceram, já fizemos aí biópsia. Eu gosto de acompanhar isso pessoalmente, né, para ter essa experiência em si, né? Então, assim, eu estimulo muito. Eu acho que tem que ser baixo e alto mosaico. Eu acho que tem que colocar, por exemplo, existe alguns laboratórios que os 5 cromossomos lá, ele já não fala em mosaico, né? Ele já diz que é aneuploide, direto. Porque eu não vou sugerir você transferir um mosaico do 21, por exemplo, né? Então, para não me incomodar, eu vou lançar como aneuploide. E eu já não gosto muito disso. Eu prefiro ser mais sincero e dizer, olha, é mosaico do 21, né? Quer dizer, pode gerar polêmica? Pode, mas assim, a paciente tem direito de saber o verdadeiro resultado, que é o mosaico. Mas qual que é a tua opinião, Ciro, em relação a não citar mais o mosaico, igual o Paulo fala? Ele fala, não vou falar mais mosaico, vou falar euploide ou aneuploide. O que te parece isso? Eu não acho isso legal, porque esse trabalho mostrou isso, né? Mostrou aí que quanto maior o mosaico, quer dizer, até para você ver como um termômetro dentro da tua clínica de fertilização, porque o mosaico, talvez a aneuploidia não flutue tanto como o mosaico dentro das clínicas, né? O mosaico flutua muito mais. Um laser ali, você veja um embrião que encosta ali no fundo de uma plaquinha, que não tem a mesma temperatura, aquelas células que estão ali, porque ele pode estar em qualquer lugar, né? Mas eu acho que o mosaico sim deve continuar. Quanto à segunda pergunta da reorganização, isso é muito óbvio, sabe, Edson? Inclusive a natureza, em cada 8 mosaicos de placenta, um é verdadeiro. Ela tem uma tendência, quando o embrião se desenvolve, a jogar essas células alteradas à placenta e preservar o embrião, né? São mecanismos de defesa da natureza. Estou falando isso em gestações naturais, né? Então, o problema é que ela não é tão inteligente, Edson. Então, principalmente monossomia, ela duplica aquele cromossomo que está faltando. Se o 21 está tranquilo, mas se é o 7, se é o 20 ou 15, vai dar problema nesse bebê, né? E aí é uma iatrogenia. Agora, existe sim uma correção, porque os embriões em terceiro dia têm muito mais alterações em si, né? E essa é uma das minhas preocupações em relação ao não invasivo, que possivelmente células mais alteradas caem ali, porque entram em apoptose naturalmente. 5º dia ele se reorganiza, diz, gente, agora vamos organizar quem veio direito e quem não veio. E aí começa essa organização, e que deve, claro, dentro do útero, ela pode se ocorrer de uma forma diferente, a gente nem imagina como, né? Obrigado, Ciro. Deixa abertas as perguntas, fiquem à vontade, por favor. Vamos aproveitar o Ciro aí, já que ele deixou de ir. Amanhã cedo ele vai surfar um pouco mais tarde, porque nós estamos ocupando ele aqui. Mas vamos lá, as perguntas. Fique aberto, por favor. Estamos com a pesca da tainha aqui, não dá nem para entrar na água. Né, Ricardinho? O Ricardo está aí. Ciro, surgiram tantas ideias vendo a aula do Dr. Ciro, né, Dr. Edson, que ele vai precisar voltar para falar aí desse PGT inteligente. Precisamos colocar esses números aí PGTP, que na ponta do lápis aí, né? É isso aí. Ciro, eu vou mais uma esse pergunta. Da estufa, eu acredito que você já esteja, né, Edson? Mas assim, se você precisar de mim... Ciro, então eu vou engatar uma pergunta aqui. Sobre a concordância entre a genética da trofectoderma e maciço celular interno. Existe concordância, não existe? Como é que é? Edson, o melhor trabalho, eu vou tentar achar e mando para você, o melhor trabalho que tem aqui é do Brin-Levy, que ele fez com o SNP Array. Ele mostrou em 98,7% de concordância, quando ele utilizou o SNP Array. Então, tem trabalhos com NGS, etc., que mostram um índice bem menor, tem uns com 80%, principalmente esses dos NICs aí, né, com menos ainda, tal, etc. Trabalho com o SNP Array, o Brin-Levy foi o cara que desenvolveu o SNP Array, né? Quer dizer, o cara que fez a técnica em si, né? Hoje ele está lá, ele é no University,
E ele está prestando serviço para a Genomics também, para desenvolver essa forma por SNP. Tá? Mas a impressão que eu tenho é que é essa mesma. Agora, embriãozinho bonitinho, pouca manipulação, são esses embriões dessa estufa aí e tal, etc., porque com certeza é diferente quanto maior a manipulação, quanto maior a luz. Veja, a gente está tirando sal de água e não está... Tinha que ter um microscópio com ultravioleta ali que não jogue uma luz focal, né? Não sei como é que não desenvolveram isso antes. Eu não tenho dúvida que essa luz pode ter um dano ali de alguma forma a esses embriões. Principalmente essa folia que se fala de doenças epigenéticas, de imprint, é mais comum em fetização do que natural, né? É pequeno ainda mesmo assim, mas é mais comum. Pode ser uma coisa como essa. Ciro, tem uma pergunta da Letícia Medeiros. Ela pergunta se existem protocolos com a paciente se houver a transferência do mosaico. Isso é referência a acompanhamentos com exames específicos. Sim, o que é importante sempre é a paciente precisa assinar um termo de consentimento, né? Que a gente coloca normalmente escrito isso, implanta 50% a menos, aborta 50% a mais, porque muitas das vezes é importante sempre ter uma conversa sincera com essa paciente, né, Edson? Porque às vezes ela já transferiu o euploide e não engravidou, e está jogando toda a expectativa nesse aí agora. Não, porque esse vai salvar a minha vida, porque não sei o quê, né? Então, o termo de consentimento é fundamental, né? Essas gestações, sim, precisam ser acompanhadas aí, já conforme a cartilha manda, um pré-natal. O ideal é que seja feita um exame invasivo, em líquido amniótico e não velocidade coriônica, por conta do mosaicismo, né? Agora, deu ultrassom, tudo bem, com 12 semanas, o segundo morfológico, tudo bem, a paciente não quer coletar, maravilha, mas um cariótipo depois seria importante também, né? Porque você sabe, o paciente também confunde cromossomo com outras coisas. Então, já teve colega médico, acho que inclusive aí da Fertility, que a gente fez o PGTA, não que trabalhe aí, mas fez aí, né? E nasceu o bebezinho, o teste do pezinho deu uma alteração, ele veio reclamar. Diz, vem cá, nós fizemos um teste genético lá, como é que meu bebê nasce com problema? Diz, vem cá, amigão, isso aí a gente não visualizou, isso são outro tipo de probleminha, né? Então, um mosaico transferido, o bebê nasce com problema, vem a falecer sem um cariótipo nem nada, eles vão estar culpando os mosaicos aí, e não é verdade. É importante que vocês saibam que o mosaico faz parte do nosso organismo. No cérebro tem mosaico, em várias outras partes tem mosaico, que a gente ainda não conhece qual que é o limiar aceitável aí. Outra pergunta, Ciro, do Bruno Moura. Diz aqui, o Copalvo publicou um trabalho sobre a origem das aneuploidias, sugerindo que cerca de 90% a 95% seriam de origem meiótica e apenas 5% a 10% de origem mitótica, o que, na verdade, no meu conhecimento, seria ao contrário. Sendo essa porcentagem de origem mitótica, a provável origem dos mosaicismos, gostaria de saber a tua opinião, quer dizer, definir um pouco o mosaicismo, Ciro. Eu tenho um slide da Nature, que eu não pus, senão ficaria muito maçante, que eles mostram as crianças com síndrome de Down. Os mosaicos aí também, né? Menos de 3% deles são gerados de pós-fecundação ali, de mitótica, né? É muito raro isso acontecer, né? 90 e poucos % é da meiose 1, inclusive, né? 80 para 90% é meiose 1. E depois da meiose 2, e aí depois muito pouco que vem aí mitótico, que normalmente são os mosaicos em si, né? Então, Edson, o que eu gosto de comparar muito é como trabalhos em natural, né? Em natura aí, né? Como aquele ali mostrando 1,3% de trissomias ali em mosaico, tá, etc. Quer dizer, 2% de gestações, quer dizer, a gente precisa olhar o que são as gestações naturais, né? E depois olhar o que é feito de uma forma in vitro. E tentar comparar e tentar melhorar o máximo possível, que a gente sabe que não é Deus, mas tentar melhorar o máximo possível para atingir os índices da natureza, porque a natureza é muito sábia, né? Se a gente tem aí 70% dos embriões alterados e nasce menos 0,8% das crianças com alteração cromossômica, ela fez um belo papel. Frustrante, é isso, é aquilo, mas fez, né? Através do aborto e da infertilidade. Mas para definição, Ciro, como mosaicismo verdadeiro, origem mitótica, é isso? Sempre. Exato. Isso que é importante, saber que é depois da divisão. Exato. Uma outra pergunta aqui, Ciro, da Caroline Esteves Gomes. Um feto que parou seu desenvolvimento na 6ª semana de gestação, pode ter sofrido algum tipo de mosaicismo? Pouco provável. Normalmente é aneuploidia mesmo. Se eu pego abaixo de 8 semanas, a chance de ser uma alteração cromossômica vai nas alturas mesmo. 70%, 80%, não é 40% igual os abortos em gerais, né? Principalmente, dá para prever isso, né? Quer dizer,
a primeira imagem ali com 5, 6 semanas, se tem, quando que nasce, vem o batimento cardíaco, a gente já sabe ali se tem uma alta tendência. Eu vi trabalhos mostrando só com ultrassom uma alta probabilidade de acerto, se a gestação ia vingar ou não, conforme o timeline que vão aparecendo ali, as estruturas, o batimento cardíaco em si, mas o mosaico em gestação natural, como eu falei, se acontecer, é aborto tardio. Dois levantaram a mão, Adelino e o Wellington. Vamos lá. E o Ricardo também. Vamos começar então. Quem vai? Vamos começar com os mais velhos? Adelino. É uma piada. Vamos, Adelino, Wellington e Ricardo, por favor. Edson, é um prazer enorme estar aqui, vendo essa belíssima exposição do Ciro. O Ciro precisa aparecer mais em Brasília, viu, Ciro? Mas... Bom, você lembra, né, Adelino? Você esteve aí no meu casamento, né? Na própria Brasília aí, né? Há exatos 10 anos atrás, viu? Já fazem 10 anos aquela forca. O Edson, você falou sobre a questão do embrioscópio, a percepção que eu tenho, não vou dizer para você com dados, que é muito recente, nós começamos a trabalhar com o embrioscópio em novembro. E realmente observa-se claramente uma melhora muito importante da formação de blastocisto e, principalmente, a facilidade que a embriologista está tendo no momento de fazer a biópsia. Eu acho isso, então, a questão que o Ciro colocou. Antigamente, essa bióloga ia lá, de manhã olhava o embrião, não dava para biopsiar, eu tinha que voltar a tarde, tirar da estufa, vou voltar de novo, acabou isso. Então, com certeza, nós vamos melhorar muito, vai diminuir essa taxa, eu não sei minha taxa de mosaicismo, mas vai diminuir, e com certeza vai caminhar no mesmo sentido seu aí, viu, Edson? Bacana, Adelino, esse feedback aí, né, Edson? Assim, a gente nota isso e, enfim, eu já estou usando como aconselhamento genético, pacientes com baixo índice de embriões, procurar clínicas assim, quando ela já tentou em outras, né? Não digo, olha, não dá para a gente jurar por Deus, mas dá para, pelo menos, a visão que eu tenho, já que você quer tentar mais uma vez, sem uma ovulação, dar preferência para esse tipo de laboratório. Elas trabalham com um sistema de iluminação de LED. Então, mesmo assim, existe um pequeno mosaicismo. Seria pela técnica, seria pela própria divisão celular? O que você acha dessas duas perguntas? Não, perfeito. A primeira delas, a gente tem, né, 2, 3 embriologistas ali na DASA que estão à disposição de qualquer clínica, etc., para que adotem esse protocolo, né, uniformizem esse protocolo, qual a gente vem observando que é o melhor protocolo de prática dentro do laboratório, né? Basicamente onde pôr a mão ali, que a gente brinca, né? Não sabe onde pôr a mão, etc., enfim. Então, a Camila e a Priscila, elas estão à disposição para passar isso. Eu não tenho exatamente o protocolo em mãos, mas sim, existem algumas coisas e as clínicas que a gente trabalha, a gente está tendo uma proximidade para saber. A gente tem, né, os números ali de várias clínicas e, olha, esse mês o teu índice aí está sendo maior, está sendo menor, continua igual, enfim, para dar esse feedback para quem tem essa preocupação maior, né? Mas existe sim, você veja, quando a gente começou com os cursos que a gente dava ali, os workshops, etc., ali em 2008, 2009, quase ninguém sabia biopsiar. Hoje em dia, praticamente, para virar um embriologista, já precisa estar biopsiando o embrião em que dia, né? Depois teve aquela transição de terceiro para quinto também, que muitos não sabiam, mas cada vez mais estão se unificando as técnicas e para os que trabalham com a gente, ou mesmo não trabalhando, quiser bater um papo com elas, entender melhor, elas estão à disposição para bater um papo, para visitar, inclusive, o laboratório, né? E no próprio laboratório, em locos lá, e ver como que é a prática no dia a dia para ver exatamente aquilo que se esperava para ter os melhores resultados. Eu não sei se responde a tua pergunta aí. Agora é o Ricardo, Marcelo e Adinho, nessa ordem. Ricardo, quer falar? Vai lá. Não? Marcelo, Jacob. Oi, boa noite. Parabéns, Ciro. Excelente sua aula. Maravilha, Marcelo. Queria fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, qual seria a principal causa por um aborto de um embrião com PGTA de euploide, mas que apresenta no início da gestação sinais ultrassonográficos sugestivos de anormalidade, como espessamento nucal e edema de subcutâneo, por exemplo? Excelente pergunta, Marcelo. Possivelmente pode ser uma doença monogênica, aí, como, por exemplo, esses que dão hidropsia, coisas assim, como, por exemplo, o erro inato do metabolismo. Eu já fiz em um caso como esse, uma vez, esses testes de triagem, né, de
compatibilidade genética em si, e essa história eu nunca esqueço. Ela tinha meninos, transferiu, não engravidou, eu fiz e encontrei uma ictiose ligada ao sexo que é letal em homem. Então, ela tinha ainda mais um embrião, que ela transferiu 2 homens, né? Então, ela tinha ainda um embrião congelado, masculino normal, a gente fez o teste, deu normal, transferiu esse, e ela acabou engravidando e não perdendo, Marcelo. Mas se tiver alguma anormalidade, como você falou, sugestivo de cromossomopatia, possivelmente é monogênico. Agora, pode acontecer aleatório, uma mutação nova, mas pode, se tiver recorrência, é fundamental o teste de compatibilidade genética. Se for um isolado, é uma outra história. Agora, para aqueles que não vêem anormalidade nenhuma, está indo tudo muito bem, ou não engravida, né, falha, aí, obviamente, a gente precisa ocupar um pouco mais o endométrio aí, né? Certo. Obrigado. Edinho, por favor. Ciro, ultimamente eu até tenho te perturbado aí, eu tenho pego alguns casos de pacientes com idades de 40 anos que você esperaria encontrar embrião euploide, feito em vários serviços, 10, 12, 14 embriões, já falei com você, todos anormais, e o casal com cariótipo absolutamente normal. O que você me diz disso? Edinho, há 20 anos atrás, quando eu comecei, né, essa vida na genética reprodutiva, é porque quando eu atendo a paciente, faz parte do questionário, ver ciclo dela, se é regular, não é, a idade de mãe entrou em menopausa, essas coisas, né? Batia muitas idades entre uma mãe e uma filha. Hoje é muito mais comum a falência ovariana precoce, Edinho, mas muito comum, cara. Por exemplo, eu tive 2, eu vou publicar. A zona Gray na pré-mutação, ela é pior que quando a paciente é pré-mutada. Eu com o Edson aí, eu encaminhei uma paciente para ele, para tentar, porque ela responde muito mal também, né, Edson? Foi um dos motivos que eu encaminhei. Ela respondendo com alguns óvulos e, de repente, não tinha embrião nenhum para transferir, ou no máximo uma para análise. Olha, com 37, uma antibileriana de 0,1, alguma coisa assim, mas aí era uma coisa genética. Então, o que eu noto é que, nitidamente, há uma tendência. Os homens, em 20 anos, diminuiu pela metade a concentração de espermatozoide. Então, foi analisado 20 anos atrás e agora em cento e poucos países, mostrou que a quantidade de espermatozoide hoje é a metade de 20 anos atrás. Na mulher também deve estar refletindo de uma forma assim, Edinho. E Com são certeza. muitas coisas às quais a gente não tem alcance, cara. Eu sou fitness, né? Você está lá comendo a tua maçãzinha, ali em Moema eu ia comprar ela orgânica, descobrimos que o cara comprava não sei aonde, colocava o selinho de orgânica e vendia pelo dobro do preço, né? É o enlatado, é o congelado, veja, o índice de autismo também está nas alturas, coisas que não tínhamos há 10 anos atrás, o agrotóxico aqui no Brasil. Existem 8 tipos diferentes que já foi proibido no mundo inteiro, aqui ainda não foi, né? Teve um trabalho recente em 180 cidades brasileiras que eles pegaram a água da caixa eu participei dessa, foi aqui na Univale. Pegaram a água da caixa da caixa de distribuição das cidades. Nas 180 cidades tinha agrotóxico na água, inclusive Florianópolis, Ricardo, que não tem a cultura de ter plantação e etc., né? Então, você imagine no norte do Rio Grande do Sul, que é plantação de fumo e agrotóxico, que está tendo uma epidemia de câncer. Exatamente a palavra, epidemia. Porque está longe do rio, porque isso cai no lençol freático, etc. Então, como geneticista, cara, a gente vê câncer também, etc. Tudo isso são coisas ambientais, né? Então, não há dúvida que a fertilidade é muito afetada, principalmente para a mulher, que por teoria, é um pouco mais fragilizado enquanto a fertilidade, porque ela produzia os ovos quando estava na barriga da mãe, vai liberando eles agora, a gente ainda se defende eventualmente, né? Faz umas medicações, porque a gente produz todos os dias, ela não produz, né? Então, o homem é afetado, mas ainda produzimos milhões. No caso delas, que produzem 1 por ciclo, possivelmente isso é ambiental, cara. E eu tenho muitas de 32 anos com X frágil normal, etc. Olha, não tem histórico na família, ela entrou na dança. Essas coisas de emagrecimento também, eu notei muito isso. Fizeram alguns desses que foram proibidos já pela Anvisa há um tempo atrás. Entendi, beleza. É difícil, né? 40 anos hoje, cara. Nossa. E assim, Edinho, leva em consideração o N também, eu sempre explico isso para elas. É 1 em 4, mas você tem 2, tem 3, né? É pouco provável, né? Quando dá 50%... A maioria são baixas respondedoras mesmo, né? Esse é o problema. Eu mostrei ali que o N é o grande triunfo, mas conseguir 10 embriões de uma paciente de 42 anos, no 5º dia, né? Uhum.
Beleza. Mauro. Ciro, grande aula, viu? Parabéns. Obrigado. Mauro Biban. Ciro, prazer e muito boa a tua aula, sensacional. Eu perdi ela um pedacinho que o meu celular caiu aqui, aí eu voltei. Ciro, num caso em que um casal fez um tratamento numa outra clínica e veio com todas as alterações, todos os aneuploides, vamos dizer assim, existem pistas no laudo de aneuploidia em pontuar masculino ou feminino? E que a gente poderia usar isso como um medidor, vamos dizer assim, foi o óvulo, foi o sêmen, alguma coisa assim, ou não? A análise que a gente faz por NGS, em qualquer embrião que você fez conosco, você pode solicitar análise parental. Sim, mas na resposta de aneuploidia, não. Não. Por exemplo, não. A gente não consegue assumir, por exemplo, como a trissomia 21, óvulo, idade e tal. Não consegue. Não, a gente consegue predizer, claro, né, estatisticamente, que 9 em 10 vem do óvulo. Tá? A idade paterna, claro que não aumenta. Estamos falando de casal cariótipo normal, né? Então, por exemplo, numa ovodoação, às vezes a paciente está jovem, a reserva ovariana reflete muito isso. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes tem um antibilireno baixo, mas alto, mas a FSH na altura. Isso prediz mais. Eu e o Edson ainda vamos fazer isso, né, Edson? Eu te falei, nós precisamos pegar esse FSH-LH de terceiro dia com antimileriano, começar a comparar isso aí, ver se não tem algum índice. Eu tenho certeza que tem. Saiu um trabalho aí, eu faço isso em todas, né? Se você vê, independente da idade da paciente, se você vê que ela está com 32 anos, tem um antimileriano razoável, mas um FSH próximo de 10, 2, 3, 5, possivelmente vem do óvulo. Pistas, tá? Sim. Dá para você fazer ficha de espermatozoide, mas eu não gosto, porque o N é pequeno, analisa poucos cromossomos. O ideal mesmo é pegar o material qual foi analisado e fazer análise parental, entendeu? Daqueles cromossomos alterados. E aí, principalmente quando vai para uma ovodoação, né? De repente vai para uma ovodoação, está vindo esperma. Nesses fichas espermatozoides, experiência que eu tenho aí, eu tive poucos. Mas quando tive assim, 80% das alterações ali, né? Dos espermatozoides alterados. Inclusive ratio maior, mais para masculino, mais para feminino, que chegava a 80%, 90%, tá? Mas isso é raro, raro. Quando você desconfiar que não é do óvulo, faça análise parental. Okay. Obrigado. Acho que estamos, se não tiver mais perguntas, podemos encerrar. Só falar de uma característica, Ciro. Foi uma das poucas reuniões em que se manteve exatamente constante, desde o início até agora, o número de participantes. Você vê como o assunto é um assunto rico. Normalmente, no meio da reunião, o pessoal vai se dispersando, mas nessa não se manteve um nível de participação constante e alto. Muito obrigado, viu, Ciro? Bom, fico feliz. Mais uma vez, pela tua contribuição, pelos ensinamentos, e eu passo para a Daniela, por favor. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Ciro. Excelente aula. Está todo mundo comentando aqui no chat, todo mundo comentando aqui no meu WhatsApp. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Edson, por moderar, e obrigada pela presença a todos. Mais uma vez, eu sei que esse horário é difícil, horário do jantar, mas muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final, tá bom? Obrigada, e vamos ver se a gente chama o doutor Ciro para falar novamente aí, porque ficou faltando assuntos. Vamos ver se a gente coloca esses resultados aí, Edson, que você começa a ter aí. Esse aí eu quero ver logo, logo. E o Adelino também, possivelmente, né, Adelino? Nessa história aí já tá juntando dados aí. Muito bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite Dani, a todos. Queria aproveitar, doutor, para fazer um convite para o nosso fórum, aproveitando a temática do mosaicismo. O nosso fórum vai correr no dia 26 desse mês, e o tema vai ser o mosaicismo e o dilema e decisão da transferência embrionária. Então, fiquem de olho nas nossas redes, nossos meios de comunicação via e-mail e pelo WhatsApp, que a gente vai estar convidando vocês para mais um debate aqui com todos nós. Obrigado pela presença, pessoal, e boa noite. Maravilha, boa noite. Obrigada, gente. Obrigadão. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Ciro. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.